Olá, vamos dar sequência então a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai estar abordando o tema administração de recursos materiais e recursos humanos, né? Tudo isso é necessário para o bom funcionamento de qualquer empresa, seja hospitalar, seja um supermercado, por exemplo. Então, a administração de recursos humanos, ela serve para quê? Para a gente manter uma organização desse produto. Ele precisa ser eficaz, ele precisa ser eficiente, ele tem que ter uma mobilidade, ele tem que ajudar as pessoas que ali trabalham, né? Então, eu preciso de um ambiente de trabalho adequado para que eu consiga desenvolver as minhas funções dentro do hospital, por exemplo. E essa administração humana, ela serve para quê? Para a gente manter um sistema organizado. Então, assim, as pessoas que ali trabalham, ela precisa ter o seu recurso para poder desenvolver aquilo que ela foi contratada para desempenhar a sua tarefa, né? Então, ali dentro, a gente tem os subsistemas da administração desses recursos humanos. Então, ele pode vir como um sistema aberto, né? Que ele é integrado com a organização. Eu ali dentro da minha unidade de trabalho, com toda a minha equipe, a gente tem uma integração, desde a gerência, supervisão e todos que ali trabalham. E ele pode ser mais complexo, né? Ele é composto de uma série de subsistemas. Então, eu preciso ter uma finalidade para tudo aquilo que eu desenvolvo, eu preciso ter recursos de materiais, eu preciso ter recursos humanos, eu preciso ter recursos técnicos, com o objetivo de quê? Né? De todo mundo unido e todo mundo junto a desempenhar a melhor atividade possível dentro da empresa. Puxando isso um pouco para o âmbito hospitalar, o médico não trabalha sozinho, o enfermeiro não trabalha sozinho, o secretário de unidade não trabalha sozinho, o farmacêutico não trabalha sozinho, o fisioterapeuta não trabalha sozinho, a gente não trabalha sem o TI, por exemplo, a gente não trabalha sem um computador, sem os nossos materiais de insumos, né, ali dentro, sem um aparelho de pressão. Então, a gente precisa de tudo isso para que esse sistema ele tenha um bom funcionamento e a gente consiga desenvolver as nossas atividades que ali a gente está para desenvolver, né? Então, mediante a tudo isso, a gente tem os nossos suprimentos, né? Então, como que a organização ela vai buscar esse suprimento? Então, para ele obter esse suprimento, né, de trabalhadores, né, que é o que a gente vai começar a falar agora, a organização possui duas formas tradicionais de conseguir fazer essa busca de suprimentos de trabalhadores. Então, ela tem o recrutamento e a seleção. Então, dentro do recrutamento, ele vai em busca desse trabalhador ideal, esteja ele onde estiver. Um anúncio, por exemplo, geralmente a gente costuma ver mais anúncios na internet ou meios de comunicação. Contrata esse enfermeiro, contrata esses técnicos de enfermagem, né? E a gente tem a seleção. Então, após o recrutamento, após a descoberta desse nosso trabalhador, ele vai atrás de quê? Então, ele vai atrás daquele que supre as necessidades da organização. Então, o que ele vai fazer? Vai fazer uma avaliação de currículo, vai fazer uma entrevista, vai fazer uma prova. Então, ele vai, mediante esses recursos, buscar aquele trabalhador que mais se identifica ao perfil que ele está buscando para a sua empresa. Então, depois disso, a gente tem a seleção de pessoal. Então, essa seleção de pessoal, ela vem visando o quê? O que ela tem por finalidade? Descobrir entre todos os candidatos, aqueles que mais se identificam dentro da organização, né? Que é aquele, como eu disse, que tem o perfil mais fiel, né? Aquele perfil de profissional que ele está buscando. Então, a gente tem, dentre essa seleção, a gente tem concursos públicos, né? Que sai um edital, você vai lá e faz a prova, às vezes é prova escrita e prova prática. A gente tem uma outra modalidade que é por indicação, às vezes um outro profissional da instituição indica esse profissional. Tudo isso, ele vem visando a essa qualificação, né? Vamos dizer, uma qualificação
ou preenchimento dessa vaga da melhor maneira possível, né? Os concursos públicos já existem, todo mundo já sabe que você precisa de prova, precisa de tudo isso para poder entrar. E as outras indicações, creio eu, né, que na sua maioria também em algum momento vai fazer uma entrevista. Quem for o examinador ou avaliador, ele vai pegar esse currículo, né, ele vai fazer a avaliação para saber se aquele profissional se encaixa naquele perfil que ele está buscando. Então, depois de tudo isso, a gente tem a manutenção desse profissional dentro da empresa, né? Então, assim, após essa seleção e aceitação, né, por parte do contratante quanto do contratado, né, após ser exposto para ele, por exemplo, o valor de salário, como a carga horária, tudo o funcionamento da empresa, esse trabalhador ele tem a opção de aceitar ou não, né, as condições necessárias. Mas a partir do momento que ele aceita, ele passa a ter que trabalhar conforme a instituição solicita, né, no desenvolvimento das suas atividades dentro da empresa. Então, ali dentro desse contrato, ele vai trazer para ele o contrato formal, né, seja de experiência de 90 dias, 45 dias, depende da empresa, a função que ele vai exercer lá dentro, o número de horas trabalhadas, a remuneração, se vai ter benefício, se não vai ter. Então, tudo isso neste momento da manutenção, né, o líder ou a empresa expõe para ele todas essas condições, né. Então, como que vai ser esse desenvolvimento desse trabalhador dentro da instituição? Então, o desenvolvimento ele é definido por meio de atividades, né? Então, vai ser treinamento, reciclagem. Então, eu não posso somente contratar essa pessoa e jogar ali dentro, né? Sem fornecer para ela treinamento, reciclagem. Às vezes, vamos puxar um pouquinho para nossa área da enfermagem. Os equipamentos, os dispositivos, eles mudam bastante, assim, não mudam muito, mas eles mudam. Um abocate, por exemplo. Hoje a gente tem abocate com trava de segurança, então eu não posso colocar dentro da minha instituição, por exemplo, esse abocate com trava de segurança se eu não faço um treinamento para utilizar. Então, eu vou perder, se a minha intenção é diminuir o acidente de trabalho, por exemplo, se eu não trago isso para a equipe, se eu não explico como que ele vai utilizar, qual é a forma, eu vou perder material, porque quem vai estar do outro lado não vai saber manusear, eu não vou conseguir diminuir o meu acidente de trabalho dentro da instituição, porque quem está ali não sabe utilizar. Então, para a gente obter um bom resultado na organização, ele não basta ter bons profissionais. Então, assim, às vezes eu posso ter um enfermeiro excelente de veia, né? Mas eu não ensino para ele como ele usar aquele abocate diferente. Então, eu não vou conseguir desempenhar a minha função com excelência, né? Então, eu preciso passar para esse profissional como que funciona e como que ele tem que se organizar ali dentro, né? Então, é que a gente mais vê nas empresas hoje, não só da parte da enfermagem, né? São os treinamentos, as reciclagens, né? Às vezes relembrar um procedimento que fica um pouco esquecido. Para quê? Para melhoria da assistência, no nosso caso da enfermagem, né? Então, depois que esse funcionário ele passa por tudo isso, pela parte de seleção, pela parte de recrutamento, de desenvolver suas tarefas ali dentro da instituição, dentro do seu setor, a gente tem a avaliação. Então, essa avaliação, ela vem buscar o quê? Para a gente obter uma resposta para saber se esse colaborador ele está conseguindo desenvolver a atividade que ele está ali para fazer, né? Se ele tem alguma dificuldade, se ele precisa de ajuda, se ele precisa de treinamento, se ele precisa de alguém para estar apoiando, alguém para estar explicando. Então, o supervisor imediato, ele fica responsável em avaliar essa habilidade, esse conhecimento, o desenvolvimento desse profissional dentro do seu setor.
Isso fica a cargo de responsabilidade, né, do nosso supervisor, por exemplo. A gente, quando começa a trabalhar no setor, a gente é apresentado todo o funcionamento e mediante esses dias, né, que vão se decorrendo, a gente tem um supervisor para avaliar, né? Aí ele vai avaliar e vai: olha, a Alessandra precisa um pouquinho mais de apoio em determinada tarefa. A Alessandra precisa de ajuda para fazer escala de profissional. Então, o supervisor vai estar ali. Então, ele vai avaliar esse desenvolvimento e vai me pontuar e me ajudar a resolver esses determinados problemas que eu posso encontrar dentro do meu setor ou dentro da empresa. Acho que da mesma forma funcionam as outras empresas também. Então, agora a gente vai falar sobre a gestão de recursos de materiais. Então, o objetivo básico consiste em colocar os recursos necessários, né, para esse trabalhador que está ali dentro trabalhando com qualidade, no quantitativo adequado, no tempo correto e com menos custo. Então, que materiais são esses? Então, ele vem desde mobiliário, medicamento, laboratório, radiologia, alimento, produto de higiene, veículo. Então, é tudo aquilo necessário para esse sistema funcionar. Então, ele precisa ter todos esses materiais disponível para esse trabalhador estar desenvolvendo as suas atividades dentro da organização. Então, a falta desses materiais ou a ausência desses recursos, eles pode ter algumas causas, né? Que a gente pode estar pontuando como a falha, né? Então, a gente tem as causas estruturais. Então, o que vai ter? A falta, né, desses recursos. A gente pode colocar os controles burocráticos também, a centralização excessiva. Então, a gente pode ver que a falta de prioridade dentro do setor, a falta de organização, ele pode acarretar nessa falta desses recursos. Então, quem vai sofrer é quem está ali dentro desempenhando as atividades mesmo. Então, essa causa estrutural, às vezes, é uma falta de organização de quem está ali dentro do serviço, no gerenciamento e na solicitação desses materiais. Então, às vezes, quem está ali, ele solicita demais uma coisa e outra determinada coisa, por exemplo, seringa. Utiliza-se bastante seringa de 10. E quem está ali no controle desse material, ele vai comprar mais seringa de 20 e menos seringa de 10. Então, se a pessoa não tem um olhar crítico aí, ele vai acabar comprando esse material a mais, que não é tão utilizado, e os materiais que são mais utilizados vai ficar faltando dentro da empresa. Então, precisa ter uma organização, precisa ter uma visão mais adequada. A pessoa que compra esses materiais, ela precisa saber bem qual é a real necessidade de suprimento da sua organização. E uma outra causa são as organizacionais, por exemplo, a falta de profissional na direção, qualquer um mexe, qualquer um coloca a mão. A falta de capacitação para esse profissional que trabalha lá dentro. Então, quem compra o material, ele precisa saber o que realmente é utilizado. A falta de recursos financeiros, que é o que a gente mais enfrenta hoje aí nas instituições. E a falta de controle, a corrupção, né? Também é uma das coisas que a gente enfrenta bastante. A falta de planejamento. E a pessoa que está ali dentro da instituição, da organização, ela precisa conhecer a rotina, precisa conhecer as normas estabelecidas, precisa ter conhecimento real de como funciona. Então, se essa pessoa não tem esse conhecimento e não consegue saber o que realmente se precisa, o que se realmente utiliza dentro da instituição, ela não vai conseguir solicitar o material adequado. Então, a gente tem também as causas individuais, né? Então, a gente pode colocar que são os diretores improvisados, né? Então, eu pego um engenheiro, por exemplo, indicação de não sei quem,
que não conhece, por exemplo, quais são as seringas, quais são as agulhas necessárias para o trabalho de desenvolvimento do técnico de enfermagem, da equipe de enfermagem. Então, assim, ele é incapaz a princípio, né, de saber o que realmente essa instituição, essa organização precisa. Então, assim, ele precisa manter, não que ele não vá aprender, ele pode aprender sim, né, com o tempo no seu desenvolvimento das suas atividades dentro da organização. Mas para isso ele precisa buscar, né, conhecer a área, conhecer o que realmente se é utilizado, ter uma busca ali para poder desempenhar essa função. Então, a gente tem os subsistemas de controle, né? Então, o que é a sua função? É a gestão da valorização do seu estoque. Então, esse estoque precisa ser valorizado, ele precisa ter o objetivo, né, e as definições em relação ao nível de estoque, para você manter o suprimento dentro da sua unidade. Então, a ideia basicamente é que esse estoque ele tem uma rotina de armazenamento, de compra, de avaliação de quantidade, de por exemplo, quando a gente compra leite, vamos colocar o leite que é bem mais perecível. Então, você compra uma caixa de leite esse mês, aí mês que vem você vai comprar uma outra caixa de leite, que é a sua rotina. Então, quando você chega na sua casa, então o que a gente comprou no mês anterior, a gente sempre coloca para frente, né? E esses novos a gente coloca para trás. Então, isso precisa ter esse cuidado no armazenamento, assim como é dentro de casa, dentro de qualquer organização, de qualquer instituição, ele vai fazer isso. Então, a gente tem uma outra etapa também, que é a valorização do estoque. Então, esse estoque, ele precisa ser valorizado. Ah, mas como assim ser valorizado? Então, o produto, quando ele entra com valor X, né? Vamos supor que a gente tem uma empresa de roupas, por exemplo. Então, quando a gente faz aquisição, né, dessa mercadoria, você sempre vai avaliar o custo que foi para você comprar essa mercadoria e o custo que vai ser para você colocar ela à exposição e ficar ali dentro da tua empresa. Então, você precisa saber, né, jogar o valor ali do produto que você comprou, mas para você manter ele exposto para você passar para o seu revendedor. Da mesma forma é na rede hospitalar também. Então, assim, o valor de uma seringa custou R$1, um exemplo, né? Não sei bem se é esse valor. R$1. Então, assim, para o consumidor, ele vai ser passado o valor do custo mais o valor ele em cima da manutenção do seu estoque, de funcionário, e aí vai ser repassado como qualquer outra instituição, como qualquer outra organização. Então, os indicadores de gestão, ele vem trazendo o quê? A permanência do funcionário de compra, ele deve permanecer o quê? No mínimo 2% dos funcionários do hospital. Então, o número de compras adequado no mês. Isso tem todo o seu levantamento de dados conforme o fluxo dessa empresa. Ele tem que ter um custo no período, né? O nível de serviço, o tempo imediato de abastecimento, o giro desse estoque. Então, tudo isso, os gestores, né, eles fazem esse levantamento e esse cálculo para conseguir chegar no resultado final, né? Do valor dessa empresa, do valor desse produto a ser repassado. Então, esse consumo no período, né, da unidade, esse gestor, ele faz sempre o cálculo, né? Então, o cálculo é sempre referente àquilo que é consumido durante o mês, por exemplo. Vamos supor que ele faz um giro entre um mês, um giro em cada 15 dias, ele faz esse levantamento, consegue expor à diretoria, consegue expor ao seu supervisor quanto que é utilizado, por exemplo. Então, assim, se num hospital consome 20 caixas de seringa de 10 ml por mês, por exemplo, o estoque ele tem que ter, geralmente, a gente costuma dizer o dobro, né? Ao invés de 20 caixas, de 200 caixas, um exemplo, ou 20 caixas, ele tem que ter sempre
400 ou 40 caixas. Então ele precisa ter um giro de no mínimo 0,5%, né? Que às vezes pode ser que no outro mês o fluxo do hospital tenha sido maior, né? Internou uma quantidade maior de paciente. Então ele precisa ter uma margem de erro para mais, né? Para não faltar durante o mês esses produtos necessários para o desenvolvimento do seu trabalho. Da mesma forma, no restaurante, numa empresa de higiene, no supermercado. Então a gente chega, geralmente as prateleiras estão cheias, né? Então ele precisa ter essa margem não vamos dizer uma margem de erro mesmo, né? Mas o bom é sempre para mais, que quando falta aí prejudica o processo de trabalho. E quando que acontece essas compras, por exemplo, né? As compras, elas sempre são feitas quando atinge o prazo. Por exemplo, essa instituição faz compra a cada 15 dias, a cada 20 dias. Ou quando atingir o estoque mínimo, né? Que às vezes você faz a compra para dar 30 dias e não dá 30 dias, né? A mesma coisa a gente em casa. Você vai uma vez no mês, faz a compra, mas, sei lá, por algum motivo teve um consumo maior. E durante o mês você precisa retornar ao supermercado e fazer um novo lote de compra. Isso pode acontecer no âmbito hospitalar ou em qualquer outra empresa também. Então a gente tem os subsistemas de compra, né? Seja ela privada ou pública, né? Essa função ela tem uma norma, né? Ela precisa ser seguida corretamente. Então, tal venda, ela precisa desempenhar essa função de alienação de material, né? A frequência com que isso ocorre é mínima, mas, por exemplo, eu tenho um hospital particular e eu preciso de uma determinada medicação. E aí, um outro hospital, ele tem essa medicação, então ele pode fazer essa ponte de empréstimo, né? Isso vai depender do acordo entre as instituições, entre as organizações, né? Isso vai depender da complexidade e a necessidade dessa instituição. Isso ocorre bastante. Às vezes falta uma medicação no hospital, aí o hospital X pode ser privado ou não, e eles fazem um acordo entre eles, onde eles fornecem essa medicação para o outro, ou a base de troca, ou eu te empresto, quando você conseguir comprar, você me devolve. Isso acontece bastante. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as licitações, né? Então a gente tem os procedimentos formal, né? Que são os regulamentos internos das organizações, né? Que elas tratam de estabelecer as regras que norteiam as relações entre eles, né? As relações administrativas, de processos licitatórios e todo o funcionamento dessa instituição, dessa organização, seja ela pública ou privada. Então, toda licitação, né, toda publicidade dos atos, ela não ocorre sigilosamente. Uma licitação, ela não pode ser escondida, né? Ela precisa ser um processo público, onde as pessoas possam ter acesso de como funcionou, como que funcionaram os atos, como que foi a seleção, como que foi a adequação ali dentro daquilo que ele esteja buscando, né? Então tem que estar tudo baseado na lei, tem que estar tudo certinho, tem que ter cumprido todas as formalidades necessárias. Então, ele tem que ter uma igualdade entre os licitantes. Eu não posso favorecer determinada empresa. Então, você faz a publicação do edital, então todas as empresas podem se inscrever e fornecer o seu produto. Então, eu não posso escolher a empresa A porque é de um conhecido, então vamos favorecer. Isso não pode existir. Legalmente, isso não pode existir. Então, a vinculação desse edital, então o edital ele serve para quê? Para mostrar aos participantes, né, quais são os bens fornecidos, que ele tem a desenvolver, como que vai funcionar todo esse processo, como que vão funcionar as regras, né, para a utilização durante todo essa busca desse material ou desse serviço.
Então, a gente tem o julgamento objetivo, né? Então, o que é a proposta? Então, o que vai ser avaliado, né? Os critérios, aquilo que essa empresa tem a fornecer é realmente o que eu preciso? Está dentro do valor que eu posso pagar? Está dentro das qualidades que eu busco? Então, tudo isso é avaliado durante esse julgamento, para que a gente consiga obter o produto de qualidade que a gente está procurando, né? E no melhor preço possível para a organização. E por final, a gente tem a adjudicação compulsória, né? Então, depois de todo esse ato, né, de lançar o edital, de ter o processo de inscrição, de vir todas as empresas ali, a gente tem a divulgação do processo, né, da organização. O que ele vai definir? O vencedor da licitação. Quem é a empresa que vai fornecer tal produto ou tal serviço? Então, a licitação nada mais é que eu buscar, a minha empresa, né, buscar um serviço ou um material. Então, eu vou publicar um edital, eu vou especificar o que é que eu estou buscando, com qual qualidade, e aí a gente tem as inscrições das empresas, né, mediante aquilo que eu estou buscando. Depois disso, a gente vai avaliar todas as empresas que se disponibilizaram a fornecer o seu produto, e a gente vai avaliar se cada produto tem a qualidade que eu estou buscando, se ele vai conseguir cumprir o contrato com essa empresa, né, com essa organização, e no melhor financeiramente, né, no melhor valor possível. Então, depois de todo esse julgamento, a gente vai chegar no veredito final. Foi a empresa A que vai fornecer para mim um produto de alta qualidade, aquilo que eu estou buscando, e no valor acessível ao meu bolso. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês podem me procurar.